Você começa a juntar dinheiro. Chega nos seus 20, depois 30, 40 mil reais. E aí você troca de carro. Compra um celular do ano. Dá um presente a si mesmo. Faz aquela viagem, enfim. E quando você percebe, voltou quase para estaca zero. Isso quando não volta para o zero, né? Isso não é irresponsabilidade. Não é falta de caráter financeiro seu. Fica tranquilo. É só falta de clareza sobre em que fase do jogo você tá. Porque ninguém explica que antes do patrimônio ganhar força, ele é frágil demais. Se você já investe há anos, faz aporte todos os meses e mesmo assim sente que o dinheiro anda devagar demais, talvez o problema não seja falta de esforço. Talvez seja expectativa fora da fase do jogo que você está. Você trabalha, ganha bem, e aí você investe. Não está parado. Mas quando você olha o patrimônio e pensa, era para estar mais longe isso aí. Ou era para estar muito maior esse patrimônio. Já parou para pensar nisso? E aí você começa uma cobrança silenciosa aqui dentro, né? Será que eu estou investindo errado? Será que existem investimentos melhores? Será que eu escolhi um investimento que só para mim que não cresce? Eu vejo tanta gente na internet falando que tá ficando rico, ganhando dinheiro com investimento. Será que eu estou perdendo tempo? Deixa eu tirar um peso das suas costas logo no início desse podcast. Isso não é burrice, nem preguiça, nem falta de disciplina. Hoje eu quero te mostrar por que os primeiros 100 mil reais parecem tão difíceis e por que, depois disso, tudo começa a ficar mais leve. Não para te empolgar, mas para te dar clareza e principalmente tranquilidade para você continuar. Existe um padrão muito comum. Pessoas entre 30 e 50 anos com uma renda boa, família, responsabilidade, já passaram da fase do zero, já investem, mas vivem uma sensação estranha, sabe? De esforço alto, retorno emocional baixo. Isso é muito frustrante. Esforço alto, retorno emocional baixo. Chega a ser um sentimento de fracasso. As pessoas fazem aportes mensais, ou seja, investem todos os meses. Às vezes sacrificam lazer, viagens, conforto. Às vezes até rola uma discussão em casa porque quer economizar para poder investir. E mesmo assim, o número cresce devagar. Ou o seu patrimônio fica estagnado. É hora que a comparação aparece. Um amigo fala que ganhou dinheiro rápido. O outro amigo falou que, nossa, vendi ação XPTO e levei. Outro mostra um gráfico bonito. E aí nasce o famoso medo silencioso. Onde aquelas vozinhas na tua cabeça vão se questionando. Será que eu estou fazendo a coisa certa? E do jeito certo? O mais perigoso é você ficar ali naquela revolta, sabe? E realmente, eu falo pra você. Se você não tá satisfeito, você precisa mudar. Porque essa revolta, essa frustração gera cansaço. Físico, mental, emocional. Porque a pessoa continua investindo, mas sem convicção, sem clareza, sem saber se ela está no caminho certo. E quando o dinheiro não é para ostentar, mas para proteger a família, o futuro da família e das próximas gerações da família, e trazer tranquilidade para o seu lar, na boa, andar sem clareza vai machucar, não só você, mas todos que dependem de você. Vamos ao ponto principal. Mas antes, já sentiram como é que vai ser aqui o ritmo do nosso episódio, né? Os primeiros 100 mil não são os mais difíceis. E eu vou te explicar por quê. Mas antes, deixa o teu like, se inscreve no canal. Você que está pelo YouTube, você que está pelo Spotify, segue a gente por aqui, porque tem episódio aqui toda semana. Para você ter acesso a esse tipo de conteúdo de uma maneira muito melhor. Queria aproveitar
E agradecer ao nosso patrocinador, Produtividade Financeira, o maior ecossistema de educação financeira, investimentos, negócios e qualidade de vida. Eles dão um apoio aqui pra gente continuar de pé com esse podcast para vocês. E queria mandar um abraço para todos os investidores de Profad. Mas vamos agora entrar aqui nos primeiros 100 mil reais. Eu vou falar dos primeiros, mas talvez você já tenha mais de 100. Então pensa nos teus próximos 100. Fechado? Porque os primeiros a partir de agora que você está ouvindo esse podcast, eles não são difíceis por causa do investimento. Eles são difíceis por causa da matemática do começo. Como assim, Renan? Presta atenção numa coisa. No início, quem faz o patrimônio crescer não são os juros. Não. São os aportes. Ou seja, o montante que você coloca todos os meses. Tanto é que se você coloca um único dinheiro, a tua curva de juros compostos, ela é muito pequena no início. Muito, muito pequenininha. Agora, conforme você vai colocando mais aporte, aquela curva logarítmica, né? Quando ela começa a subir, dá aquela alavancada, ela é como se ela tivesse encurtada. Então ela antecipa quando você bota mais aporte. Quando o patrimônio ainda é pequeno, o rendimento existe. Existe, claro. Mas ele é muito discreto, sabe? Eu falo que é tipo uma moita. Tá lá, mas ninguém tá vendo, não incomoda ninguém. Ele ajuda, mas ele não impressiona. E aqui tem um ponto importante. Você precisa se impressionar, se inspirar e se motivar para continuar investindo. Porque senão perde a finalidade. É por isso que muitos dos meus alunos, eu falo para eles investirem em fundos imobiliários assim que eles terminam o colchão de segurança. Por quê? O fundo imobiliário já te dá renda no mês seguinte. Então, mas é melhor que as ações? Não necessariamente. Eu gosto dos dois. Mas se for investir em um único ativo, colocaria em ação, por exemplo. Mas então por que você fala fundo imobiliário? Por quê? Primeiro, o brasileiro, ele é imediatista. Segundo, ele é muito voltado para investir em casa, terreno, imóvel. E fundo imobiliário é isso. E terceiro, que é o que eu acabei de falar. A gente precisa de movimento. A gente precisa de pequenas vitórias para continuar no caminho. Para não desistir no meio do caminho. Porque o meu maior desafio é fazer o nosso cliente, o nosso aluno, continuar caminhando na jornada dele. E é aqui que muita gente se frustra. Porque espera mágica. Numa fase que ainda é muito esforço, que é o início. Então, até os 100 mil, o patrimônio ele cresce porque você empurra. Ou seja, como é que você empurra? Com aporte. Depois disso, ele começa a andar junto com você. Você empurra, ele empurra. Você empurra, ele empurra. A partir desse ponto, o dinheiro passa a gerar valores muito perceptíveis. E conforme o tempo vai passando, vai aumentando. E aquela força que você fazia para empurrar, parece que diminuiu. Mas não diminuiu se você continuar com seus aportes. É porque os investimentos, os juros compostos, tá colocando uma energia, uma força muito maior com o reinvestimento. Porque chegou uma hora que o próprio investimento já se retroalimenta. Não é sobre enriquecer. É sobre sentir que o dinheiro começou, de fato, a trabalhar para você. E é a hora que você vai ter mais qualidade de vida. Isso é o que a gente chama de ter produtividade financeira. É você ter o dinheiro trabalhando para você enquanto você tem qualidade de vida. Mas aqui entra um outro erro. Eu costumo dizer que é aquele erro silencioso. Ninguém te conta. Você não fala para as pessoas. Mas você comete. Muita gente acha que chegou até ali por acaso. Quando, na verdade, chegou por constância. E existe um comportamento ainda mais comum que impede muita gente de chegar nesse ponto. A pessoa começa a juntar dinheiro, chega nos primeiros 20 mil, depois vai para os 30 mil reais, depois 40 mil reais, uau! E aí sente que agora pode, sabe? Pode o quê, Renan? Cheguei nos 50 mil, agora eu posso trocar de carro. Aí zero. Cheguei nos 40 mil, aí eu subo meu padrão de vida. Cheguei nos meus 70 mil. Aí eu dou uma entrada numa casa. Troco de iPhone.
Esse é o famoso ciclo do poupador. E eu vivi nesse ciclo do poupador, não vou nem dizer vivi. Eu fui escravo desse ciclo do poupador de poupa, 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 troca de carro, zero. Poupa, 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 troca de celular, zero. Poupa, 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 dá entrada numa casa, zero. Eu fui escravo desse ciclo do poupador que ainda deixava na poupança, para piorar, por 15 anos da minha vida. Ah, Renan, então quer dizer que eu não tenho que me recompensar no início? Tem. A gente precisa, lembra? Pequenas vitórias e comemorar. Então pode se recompensar. O problema não é consumir. O problema é consumir quando o patrimônio ainda é frágil. Então, essas decisões não quebram ninguém. Mas reiniciar o jogo vai te fazer perder muito tempo. E vai te atrapalhar. Então, o que eu falo é que se você está no momento de início de jornada, façam coisas muito mais planejadas. Não faça coisas muito além do seu padrão. Por mais que seja o teu sonho, porque aquele sonho pode virar um pesadelo. Porque cá entre nós, quando eu e a Jaque, a gente comprou o primeiro imóvel, era um imóvel Minha Casa Minha Vida, um apartamento no subúrbio do Rio de Janeiro, 52 metros quadrados. Pra gente era um sonho. Um sonho. Acabamos de casar, cara, nosso cantinho, casa toda jeitosinha e tal. Aí minha sogra precisou morar com a gente, problemas de saúde. Beleza, tem 2 quartos e tal, pá, não sei o quê, mais 52 metros quadrados. Eu saí do trabalho, comecei a trabalhar de casa. Opa, caramba, aí já dividia minha sogra, às vezes estava no sofá. Aí, nesse mesmo momento, já que estava grávida, Maria Clara nasceu. O que eram 2 quartos, virou 1 quarto e um escritório dividido com a minha filha e a sala para minha sogra. Aquilo que era um sonho já estava pequeno, já não fazia mais sentido para o nosso momento de vida. Ou seja, para o nosso ritmo de jogo e o nível de jogo. Entende o que eu quero dizer? Então, talvez você vai comprar algo hoje que daqui a 5, 10 anos já não é o que você queria. E daqui a 5, 10 anos você não conseguiu pagar ainda tudo. Você ainda tem mais 25 anos para pagar. E tá com uma parcela que sufoca. E por isso você não tá conseguindo guardar e investir teu dinheiro. Então, entende o que eu quero dizer? Talvez, por exemplo, vale a pena você morar um pouco de aluguel. Investir. Fazer o dinheiro trabalhar. Usar outras estratégias para depois você adquirir a tua casa, se assim for teu sonho. Entende o que eu quero dizer? Eu não tô aqui falando para você não realizar teu sonho. Eu quero que você realize o teu sonho no momento em que você tá pronto para realizar e não destruir todos os próximos sonhos que você tem. Até porque a gente tá nessa vida não só para realizar um único sonho. Então, não adianta a pessoa passar anos andando em círculo. Junta, gasta. Junta, gasta. Recomeça. Junta, gasta, recomeça. E aí cria uma crença que é muito perigosa. Investir não funciona para mim. Sabe? A pessoa, investir não funciona para mim. Eu invisto e depois acontece alguma coisa, eu tenho que usar o dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, funciona. O que não funciona é tentar colher estabilidade antes da base estar pronta. Já diz Flávio Augusto. Estabilidade não existe. Então, patrimônio precisa de uma fase em que ele não é tocado. Uma fase em que cresce em silêncio. Uma fase em que o prazer não vem do consumo, mas vem da consciência de que você não precisa mais voltar ao zero no jogo da tua independência financeira. Chegar aos seus 100 mil não é só um número. É sair desse ciclo invisível de começa, para, recomeça. Começa, para, recomeça. Se você já passou por esse sentimento, você sabe. Aquele... tudo que eu faço não dá certo.
eu tô todo errado, a coisa não, investimento não é pra mim. Aí você traz uma raiz pra uma crença que não existe de fato. Então, se você ainda tá antes dos seus 100 mil, para de esperar grandes rendimentos agora. Isso só vai te gerar ansiedade, preocupação. Continua aportando com regularidade. Mesmo quando parecer lento, sabe? Vai. Eu falo que a regra é do R$1. Tem gente que não quer investir em R$1 porque fala que precisa de muito dinheiro, R$1 é pouco. R$1 é pouco, realmente, para você ter independência financeira. Mas é melhor do que zero. E é muito melhor pro teu emocional. Porque a tua mente vai entender que você tá colocando o dinheiro para trabalhar para você. Não importa a quantidade. O nosso cérebro ele não consegue entender se você botou R$1 ou se botou 100 mil reais. Ele só entende que eu tô colocando o dinheiro para multiplicar. É isso que constrói base. No meu livro, Produtividade Financeira, você encontra na Amazon, encontra em todas as livrarias do Brasil. É um livro best-seller, muito interessante. A base sólida é isso. É você primeiro precisa, se estruturar. Então comece a olhar menos para o resultado mensal, nesse primeiro momento, e mais para a tua constância anual. Se você já passou dos 100 mil reais, para de tratar esse dinheiro como se o trabalho já tivesse sido feito, sabe? Eu tô falando com muita humildade. Quando eu cheguei nos 100 mil reais, eu achei que eu tô garantido, tudo certo. Só que 100 mil reais é só o início da jornada. Eu não sei quanto você precisa para ter independência financeira, mas eu sei de uma coisa. 100 mil é pouco. Muito pouco. Mas ele é um grande marco para você dar continuidade. Então, 100 mil, ele não é algo que vai te deixar... Não é para te deixar, na verdade, com aquele sentimento de agora eu sou o cara. Agora eu sou a cara. Continua aportando. Porque cada novo aporte trabalha junto com um patrimônio ainda maior. Pensa assim, ó. Por que no início é mais demorado? Porque vamos pensar que você bota 500 reais todo mês. Começou do zero. 500. Aí você tá vendo lá, o que mais vai render é o que você colocou. Não vai render tanto. Agora, quando você chega em 100 mil, de cara, ele já tá te rendendo ali 1.000 a 1.200 reais, dependendo da taxa básica de juros, a taxa que você tem. Então já começa que você tinha um aporte de 500. Agora você tem 1.000 a 1.200, mais os teus 500, que passa para 1.700. Isso vira uma bola de neve muito virtuosa, porque no outro mês já vai aumentar esse valor, porque tu tinha 100, agora tu tem 101 e 400 e 700. Entende o que quer dizer? Então, começa a valorizar previsibilidade e clareza como parte do retorno. Independente do ponto onde você está agora. Uma coisa é clara. Sem método, o processo é muito mais lento, mais confuso, mais inseguro. Então, os primeiros 100 mil não são sobre genialidade. Não traz como referência a maior parte do Brasil que não tem nem 100 mil guardado ou investido. Traz como eu consegui isso, então a partir de 100 mil é mais suave conseguir os próximos. E de 100 em 100, você chega no teu primeiro milhão. O jogo da independência financeira, do primeiro milhão, é sobre resistência emocional. Depois deles, o dinheiro começa a ajudar mais. Mas só ajuda quem continua organizado. Se hoje você sente que está demorando muito, talvez você seja a pessoa que está querendo o resultado do dia para noite. Ou não seja porque você está fazendo algo errado. Talvez seja porque você está exatamente na fase que deve estar. Só continua. Continua.
E depois, continua. E depois, continua. Por quê? Depois que você continua, aparece clareza, constância, método. E esse é o ponto principal. Então, se esse episódio te ajudou a organizar a cabeça, existem vários outros aqui no Profadcast que vão te ajudar a aprofundar essa construção passo a passo. A gente sempre vai estar aqui seguindo junto, sem pressa, sem promessa, com constância, com consciência. Cabe a você dar esses próximos passos. O meu objetivo com esse episódio é te ajudar a ter clareza. E principalmente falar, se você não chegou nos 100 mil, se você não parar, você vai chegar. Mas não se precipite se você ainda não tem seus primeiros 100 mil. Foca. Chama a sua família para dentro. Mostra o quão importante é você chegar nessa zona de virada dos teus primeiros 100 mil reais investidos. Mostra que depois dos 100 mil você já começa a ter uma renda que vai te gerar praticamente, já chega próximo ao salário mínimo. Então pensa, quantas pessoas têm que trabalhar pra caramba para ter um salário mínimo? Então, o meu objetivo aqui com esse episódio é te despertar. Se você tem menos de 100 mil, não conta historinha pra você. Você pode chegar lá. Não importa as dívidas que você tem, a falta de organização que você teve, as decisões que você tomou no passado. O que tá valendo é a partir de agora, lembra? Nesse momento você acabou de recomeçar o teu jogo. E o tabuleiro tá vazio. Basta você caminhar. E se você já tem seus 100 mil, você já tá privilegiado. Mas não porque você... caiu o dinheiro do céu. Mas porque você já conseguiu chegar nesse marco, não importa onde. Pode estar na poupança, em previdência. Mas você já tem 100 mil, agora é hora de você estreitar um pouco mais o teu conhecimento para colocar em lugares melhores que vão te gerar mais rendimento. E continuar aportando. Feito isso, você precisa de 5 ciclos desse, que vão ser mais curtos do que o primeiro ciclo, para chegar no $500 mil. E talvez, para muitos de vocês, já é a independência financeira. Para outros, não. E aí você vai precisar de mais alguns 10 ciclos. Só que cada ciclo, ele é menor. No final das contas, depois que eu cheguei na minha independência financeira, que foi 500 mil, pro primeiro $1 milhão, cara, não durou 2 anos, por exemplo. E para chegar até ali, os meus 100 mil demoraram mais do que dos 500 para $1 milhão. Olha que louco. Entende o que quer dizer? Então é sobre isso. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seu amigo, compartilha com as pessoas que você sabe que esse episódio vai trazer esse chacoalhão, vai trazer essa reflexão para ela. Se você é um aluno investidor Profad, você já sabe o que tem que fazer. Dissemina esse conteúdo. Porque dessa maneira a gente consegue levar a nossa missão cada vez mais longe. Para finalizar, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque a gente precisa de like no YouTube, precisa de seguidores, cara, e comentários aqui pra gente no Spotify, no YouTube. Por quê? Pro nosso patrocinador continuar com a gente. Então eu queria agradecer ao nosso patrocinador, Produtividade Financeira, que é uma edtech, onde ajuda as pessoas com educação financeira, investimentos, negócios e qualidade de vida. Então, já peço para vocês seguirem Produtividade Financeira em todas as redes. LinkedIn, Produtividade Financeira, Instagram, Produtividade Financeira, YouTube, Produtividade Financeira. Então, onde você for, só buscar lá Produtividade Financeira que você vai encontrar. Faça isso porque esse é o melhor pix que você pode trazer pra gente e assim os nossos patrocinadores sempre continuam com a gente acreditando no nosso trabalho. Fechado? Então, turma, comenta aqui embaixo pra mim. Você já chegou nos teus 100 ou você já tá nos próximos 100? Vai ser ótimo ter essa troca com você. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!